Amém, igreja? Muito bem, chega de falar, mas era importante eu dar esses avisos para os irmãos. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor neste momento. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12 ao 16. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o versículo 16. Inclusive, queridos, essa palavra que eu quero trazer hoje, ela tem a ver com todo este momento que a gente está vivendo. Momento de final de ano, momento da gente ficar ansioso, vontade de viajar, né, vontade de receber os parentes em casa para ficar uns 15 dias, enfim. Né, todo final de ano a gente sempre está pensando, né, em alguma coisa que a gente fez ou que a gente deseja fazer. E eu pedi a Deus uma palavra que eu pudesse trazer nessa noite, que viesse te ajudar. Eu entendo que todo final de ano é tempo de reflexão, meu irmão. Eu pelo menos sou assim. Vai chegando o mês de dezembro, já começo a pensar como é que foi o ano, o que Deus fez, o que Deus realizou, o que nós podemos fazer, o que nós podemos projetar, o que podemos melhorar. Eu sempre estou nessa expectativa, a expectativa que Deus venha nos ajudar a avançar. Amém, meus irmãos? E Deus me deu esta palavra de Filipenses 3, versículo 12 em diante, e com certeza abençoará a nossa vida. Versículo 12 de Filipenses 3 diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Jesus Cristo. Repito, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Jesus Cristo. Versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Ou em outras versões diz: uma coisa eu faço, tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se em algum aspecto penseis de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Contudo, caminhemos à medida da perfeição que já atingimos. Fecha os teus olhos. Pai querido, muito obrigado, Jesus, por tua palavra. Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, apta para discernir as intenções e os sentimentos mais íntimos do nosso coração. E que esta palavra que é poderosa possa, Deus, chegar ao coração dos teus filhos nesta noite. Por isso, ó Pai, eu declaro neste momento todo o ouvido, todo o coração e toda a mente cativa a sua voz, e somente a sua voz. Que o Senhor possa tirar de nós todo esgotamento mental, físico ou psicológico. Que o nosso coração possa estar rendido à tua palavra, e que o Senhor venha falar ao coração da tua igreja. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, já aqui fazendo a introdução, só quero aqui dizer, nós não fizemos hoje o cultinho infantil, né? Devido a todas essas mudanças aí do aniversário da igreja, a gente sempre faz ali com as crianças. Peço perdão às mães e aos pais, não podemos atender sua criança hoje, mas nos programaremos para isso. Amém? Mas devido a toda essa mudança do aniversário da igreja, a gente acabou
não conseguindo fazer hoje, ok? Muito bem, irmãos, eu quero falar nesta noite sobre 5 chaves para um ano novo feliz. Olha que tema sugestivo, irmãos. 5 chaves para um ano novo feliz. Nós estamos vivendo a expectativa de um ano novo. A gente sempre tem a esperança de que o ano novo será melhor. Eu pelo menos tenho essa esperança. A esperança de um Deus que faz coisas novas. Quando o irmão Dário já leu a palavra aqui na introdução do culto, eu já tive a confirmação da palavra. Porque a palavra já foi lida dizendo que nós precisamos experimentar de um odres novo, de um vinho novo. E eu entendo que o ano, quando se inicia, ele vem de Deus para nós, como se fosse um vinho novo que Deus estivesse nos dando para beber. Quem está me entendendo, diga amém. Eu entendo que o novo ano vem como um odres novo. Deus está dizendo: filho, esqueça isso que ficou velho para trás. Olha, eu estou te dando um vinho novo, um odres novo. E quando o texto do Dário fala a respeito disso, estava apontando o próprio Cristo. Cristo era o vinho novo que nós tínhamos que beber. Cristo era o odres novo que nós tínhamos que receber. Quando nós olhamos, queridos irmãos, para este texto em especial, eu vejo aqui que o apóstolo Paulo está dando algumas orientações para a igreja de Filipe. E ele começa aqui no versículo 1 até o versículo 11. Ele fala a respeito de muitos assuntos, e entre esses assuntos ele fala: irmãos, eu não quero aqui dizer que eu estou cansado de escrever para vocês a mesma coisa, mas eu quero vos tornar a escrever aquilo que eu já tenho falando, que é necessário que vocês possam ter novos valores. O apóstolo Paulo começa a falar para a igreja aqui a respeito de novos valores que eles haviam adquirido por causa da fé em Jesus. E ele começa a dizer: olha, antes eu vivia seguindo a lei, eu seguia tanto a lei judaica que fui circuncidado ao 8º dia. Ele começa a falar de muitas coisas a respeito dos judeus. Ele começa a falar da circuncisão, e ele fala: mas porém eu quero te dizer que tanto eu cumpri a lei que eu persegui os judeus, tanto eu cumpri a lei que eu perseguia eles. Mas porém, quando Cristo se revelou a mim, quando o Senhor Jesus se revelou a minha história, agora eu já não persigo mais, porque a luz de Cristo inundou minha vida. A minha vida não é mais a mesma, porque eu vivo para Cristo. Ele fala algumas coisas acerca deste assunto, do versículo 1 até o versículo 11. E agora, quando nós olhamos este texto base, do versículo 12 para mais ou menos até o 16, nós encontramos o apóstolo Paulo aqui escrevendo a respeito de força. Ele está falando a respeito de vigor, ele está falando a respeito de entusiasmo, ele está falando a respeito de alvos que ele queria conquistar. E é muito notório, meus irmãos, que nós possamos olhar para este texto e percebermos que este texto aqui estava falando a respeito do futuro. Nós olhamos para este texto, nós vemos que existem evidências claras que Paulo estava falando para a igreja de Filipe com respeito ao futuro, com respeito àquilo que estava por vir, e com respeito àquilo que ele desejava na sua vida espiritual e na sua vida ministerial. E quando eu olho para este texto, eu posso encontrar aqui, meus irmãos, que cada um de nós precisamos ter este mesmo anseio do apóstolo Paulo. O anseio, meus irmãos, de buscarmos uma vida nova, o anseio de buscarmos expectativas novas com respeito ao ano que está por vir. Nós não podemos deixar com que o marasmo, nós não podemos deixar com que as lutas da vida, nós não podemos deixar com que as situações adversas venham nos paralisar e nos impedir de vivermos as coisas novas de Deus em nossa vida. Eu entendo que esta palavra aqui, meus irmãos, traz para nós reflexão. A reflexão que Paulo viveu na sua vida neste texto é reflexão que eu quero aplicar nesta noite como chaves de Deus, para que você possa olhar para um futuro diferente. A reflexão que Paulo falou para esta igreja, quando ele começa a dizer: eu vejo, eu estou avançando, eu estou prosseguindo. Eu quero dizer aqui que estes textos aqui mostram o apóstolo Paulo projetando e olhando para o futuro, olhando para a frente. E pensando nisso, o próprio versículo 12, na primeira parte do versículo, ele já começa dizendo aqui a respeito da situação que a sua vida estava. Ele começa fazendo uma autoanálise da sua própria vida. Se você olhar o versículo 12, a parte A, ele já começa dizendo: não que eu tenha alcançado.
Diga isso comigo, não que eu tenha alcançado. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, do versículo 1 ao 11, ele está falando da sua vida cristã, ele está falando da sua vida espiritual, e agora quando ele chega no versículo 12, ele fala: irmãos, eu não estou vos dizendo isso aí para gloriar de mim mesmo, eu não estou dizendo isso para vocês, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha conquistado, não que eu seja perfeito. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Quando eu olho para o apóstolo Paulo aqui neste versículo, eu entendo que no seu coração ainda havia uma insatisfação. A chave para você ter um ano novo melhor é você estar insatisfeito com a sua vida hoje. Pastor, mas como assim? Não é pecado estar insatisfeito? Eu devo ser grato? Não. Esse insatisfeito, meu irmão, não está se falando com respeito a bens materiais, mas Paulo está falando que ele estava insatisfeito com a sua vida cristã. Ele estava dizendo: eu estou insatisfeito, não que eu já tenha alcançado tudo isso, não que eu seja perfeito, entretanto eu vou caminhando, entretanto eu estou buscando alcançar aquilo para que Cristo me chamou. Então é notório que nós olhamos no versículo 12, que Paulo está olhando para a sua vida, e ele está dizendo: eu preciso melhorar minha vida com Deus. Meu irmão, você quer ter um ano 2017 abençoado? Não fique satisfeito com a sua vida espiritual. Olhe para você mesmo e fala: pastor, eu preciso melhorar minha vida espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Nós olhamos, queridos irmãos, para este texto aqui, e nós vemos que Paulo estava satisfeito com Jesus. O problema não era Jesus. E muitas vezes as pessoas estão satisfeitas com a religião, e muitas vezes começam a culpar Jesus. Ah, sabe uma coisa, 2017 eu vou ir menos na igreja, porque eu fui na igreja, Jesus não me abençoou, Jesus não cuidou de mim. Meu irmão, existem pessoas que muitas vezes caem nessa cilada do inimigo. Caem na cilada do inimigo de achar que Deus não está abençoando, de achar que Deus não cuidou, ou de achar que Jesus não foi bom. Apóstolo Paulo, quando ele fala da sua insatisfação, ele não está falando de Jesus, porque para Paulo Jesus era suficiente em todas as coisas. Ele já disse isso no versículo 1 até o 11. Jesus era suficiente. O que ele não estava satisfeito era consigo mesmo, era com a sua vida espiritual. Deixa eu te dizer algo: muitas pessoas estão satisfeitas com a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque ele não se compara com Jesus, ele se compara com o irmão do lado. O modelo para você saber se você deve estar satisfeito ou não, não é se o irmão do que senta do seu lado vem na igreja toda semana, ou vem na igreja uma vez por mês. O que você precisa olhar é para Jesus. E quando Paulo olha para Jesus, ele fala: Jesus, não que eu tenha alcançado, não que eu já tenha conseguido alcançar tudo isso, mas eu quero prosseguir para o plano da vocação, cujo o Senhor me chamou para fazer. Ou seja, ele estava consciente de que Deus havia o chamado, de que Jesus havia o escolhido para uma missão. Deixa eu te perguntar, meu irmão, qual é a missão que Jesus te deu? Pastor, tem isso? Será que Jesus me deu missão? Deu, irmão. Você tem um chamado. Você está vivendo esse chamado de Deus? Você está cumprindo essa vocação que Deus te chamou? Ou quem sabe você está parado? Não, pastor, olha, a igreja está uma bênção, venha no culto, glória a Deus, a palavra, o louvor, está tudo certo, pastor, está uma bênção. Pergunta para o seu irmão: meu irmão, você tem vivido o teu chamado? Ou está, meu irmão, achando que o irmão do lado, você está melhor que o irmão do lado? Tem coragem, irmão? Diga, irmão, está vivendo o chamado, irmão? Porque quando a gente olha o irmão do lado, a gente fala: não, mas ó, pastor, seguinte, eu não sou tão ruim assim, ó, fulano de tal ali, ó, pastor, ó, eu sou melhor que ele. A gente começa a querer se comparar. Não, comparado aos irmãos da igreja, pastor, eu não sou tão ruim, olha que eu sou uma bênção. Meu irmão, não. Aí a gente erra porque a gente começa a se orgulhar e achar que a nossa vida cristã está boa. E aí a gente entra em 2017 vivendo a mesma realidade espiritual. Aleluia, glória a Deus, está tudo certo, estou na bênção, ó, fica tranquilo, glória a Deus, domingo eu estou aqui de novo, irmão. Aí a gente entra no novo ano, mas a vida espiritual continua a mesma, porque a gente está achando que está crente demais, porque a gente está satisfeito. E quando eu olho aqui para o apóstolo Paulo, eu vejo ele dizendo: eu não alcancei, eu estou longe disso,
mas eu vou prosseguir para o alvo, porque eu sei que Deus tem um plano para a minha vocação. Eu fui alcançado por um motivo, eu fui alcançado por um propósito, e eu estou buscando viver aquilo que Jesus me chamou para viver. 2017, diga para o seu irmão, coloque a mão no ombro dele e diga assim: irmão, 2017, você vai viver o que Jesus te chamou para viver. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! 2017, meu irmão, deve ser o ano que você venha viver o que Jesus te chamou para viver. Ou até quando você vai dizer: Deus, agora não. Deus, eu estou muito ocupado. Deus, mas não fulano dá um mau testemunho. Olha, aquele lá também fez isso, fez aquilo outro. Então acho que eu estou até melhor que ele. Não, meu irmão, não olhe para o irmão do lado, olha para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você fala: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso tanto melhorar. Paulo olhava para Jesus e ele via que ele não tinha completado a obra. Eu não posso, como pastor, me comparar com o pastor que está vivendo na cidade do lado. Eu não posso me comparar com um pastor que pastoreia outra igreja da cidade, porque para cada pastor Deus deu um chamado. Eu não posso me comparar com os pastores da nossa igreja de Pitanga, de Turvo, os nossos pastores de Guarapuava, e dizer assim: não, entre eu, pastor lá da nossa igreja tal, acho que a nossa igreja está melhor. Meu irmão, está amarrado, longe de mim. Não posso querer me comparar e com orgulho de achar que a nossa igreja em Candói é melhor que outra igreja, porque se assim eu faço, eu já estou satisfeito com o meu ministério. Agora, se eu olhar para Jesus, se eu olhar para os perdidos e ver quantas pessoas precisam ser salvas, aí eu vou dizer: Jesus, me ajude a melhorar. E tem um detalhe, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: mesmo imperfeito como você é, Jesus ainda quer te usar, irmão. Mesmo cheio de limitações, que você olha para você e fala: pastor, mas eu não tenho condição, a minha vida não está tudo certo, pastor, ainda tem coisa para resolver. Meu irmão, mesmo desse jeito, Deus ainda quer te usar. Ou você acha que o teu pastor é perfeito? Meu irmão, eu estou igual Paulo. Não que eu já tenha alcançado, nem que eu seja perfeito, entretanto eu vou caminhando. Olha, o teu irmão, diga assim: Deus está te chamando para caminhar rumo à presença dele o ano que vem. 5 chaves para você ter um ano novo feliz. Continua caminhando, buscando para alcançar tudo aquilo que Jesus prometeu para você, tudo aquilo que Ele sonhou para você. Esse é o foco. Não se dê por satisfeito, não se dê por glória a Deus. Meu irmão, vou falar para os irmãos aqui. Eu já pensei por umas 10 vezes que nós podíamos comprar um terreno aqui de trás. Estou falando isso hoje, nem para o conselho eu falei. Alguns dos irmãos do conselho até falaram: pastor, vai comprar. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu olho para essa igreja, eu vejo essa igreja cheia de almas. Eu vejo gente chorando nos pés do Senhor Jesus. E aí eu olho para o nosso terreno e falo: Jesus, para onde a igreja vai crescer? Vai crescer para o estacionamento? Nós ficamos sem estacionamento. Vai crescer para o lado, tem só 3 metros. Então, quando eu olho para a obra de Deus, eu vejo que tem muita gente para ser ganha. E nós precisamos de espaço para abrigar o povo. Os irmãos viram que no aniversário da igreja nós já ficamos aqui dentro como sardinha latado, irmãos. E sabe quantas pessoas nós tínhamos aqui no final de semana? O Everton contou para nós. Tínhamos 340 pessoas aqui dentro da igreja. E a igreja estava assim. Olha para o teu irmão e diga assim: não fique satisfeito com a sua vida cristã. Diga: Jesus quer te levar a um nível mais profundo. Amém, meus irmãos? Quem quer viver essa chave aí para um ano feliz? Segunda chave que eu encontro aqui em Apóstolo Paulo. Primeira, essa insatisfação dele. Ele estava insatisfeito, ele queria mais. Segunda chave que eu vejo aqui, meus irmãos, neste texto, é a chave da devoção. Nós olhamos agora para o versículo 13, meus irmãos. O versículo 13 é a parte B. Ele diz: irmãos, não penso eu mesmo que já tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude. Outra versão diz: uma coisa eu faço. Levante sua mão, quem está falando aí uma coisa eu faço na tua Bíblia? Uma coisa eu faço. Quando eu olho para esta frase, meus irmãos, uma coisa eu faço,
Eu estou vendo aqui no apóstolo Paulo devoção. Eu estou vendo nele, meu irmão, atitude de adoração. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu vou fazer. Amém, meu irmão? Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim: irmão, não que eu alcancei, mas eu vou fazer alguma coisa no ano que vem diferente. E esse alguma coisa, meu irmão, trata-se de adoração. Trata-se de devoção. Quando eu olho, meus irmãos, para este texto, me faz lembrar aqui Maria. O texto fala para nós, meus irmãos, de Maria e Madalena. Maria e Marta, melhor dizendo. E a palavra diz que Marta escolheu a melhor parte. Quando você olha para Lucas capítulo 10, lá no versículo 42, diz assim: todavia uma coisa é necessária, Maria pois escolheu a melhor de todas, e não é lícito tirar dela o que ela havia escolhido. Enquanto uma estava preocupada em arrumar a casa, enquanto uma estava preocupada em poder arrumar as coisas, em poder limpar a casa, uma mulher estava preocupada em devoção, em adorar. Meu irmão, deixa eu dizer para você: quer ter um ano 2017 mais abençoado? Aumente o teu nível de devoção. Uma coisa eu quero fazer, ou seja, esteja disposto a adorar, esteja disposto a se entregar mais, esteja disposto a concentrar a sua adoração em Jesus, irmão. O mundo nos consome, o mundo toma todo o nosso tempo. Eu não sei como tem sido o seu ano, meu irmão, como foi 2016 para você. Mas quem sabe por muitas vezes você teve dificuldade até de vir à igreja. E a dificuldade de você vir à igreja não foi porque você não quis, foi porque você estava trabalhando, foi porque você estava muito ocupado com o trabalho, foi porque você estava muito ocupado em buscar o pão, e você diminuiu o seu nível de devoção. Essa semana ainda eu atendi uma família, um aconselhamento pastoral, e essa família falou para mim: pastor, nós trabalhamos muito esse ano. Crise, dificuldade, nós sentimos essa crise no Brasil, pastor. Trabalhando, todos os finais de semana trabalhando, fazendo um bico aqui, um frio ali, e outra coisa e tal, e trabalhando, porque olha, eu não quero deixar faltar as coisas para o meu filho, para minha criança. Temos passado dificuldade, não tem sido fácil. Deixa eu te dizer algo. E aonde fica a palavra de Jesus, lá em Mateus, onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde fica esse versículo? Ah, eu estou preocupado, eu preciso trabalhar, meu irmão. Aí Jesus veio e disse: meu irmão, por que você está preocupado com o que você tem que comer? Aí Jesus veio lá nesse texto bíblico de João, é João capítulo 6, se não estou enganado, ou capítulo 5, ele diz: por que você está preocupado com o que você tem que comer? Por que você está preocupado com o que você vai beber? Por que você está preocupado com aquilo que você vai vestir? Olha, porque nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como diz o campo, que não segue nem trabalha, e eles têm essa veste tão linda que nem Salomão conseguiu ter. Por que você está preocupado com o que vai comer? E ele repete: com o que vai vestir, com o que vai beber. O vosso Pai Celestial já não sabe que tudo isso vos é necessário? Então ele começa dizendo: então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você deseja vai ser acrescentado. Sabe o que Jesus está chamando aqui naquele texto? Ele está chamando a igreja para devoção. Aleluia, glória a Deus. 2017, meu irmão, aumente o seu nível de devoção, aumente o seu nível de adoração, se entregue mais à presença de Deus. Porque esta vida é passageira. Jesus está voltando, Ele está à porta, e quem sabe quando Ele voltar, Ele vai encontrar você como um Marta, preocupado com o que tem que fazer, com limpar, com trabalhar. E aí Jesus fala: filho, vamos para o céu. Jesus não tinha como voltar outro dia, não. Estou cheio de conta para pagar, e o senhor vai voltar logo hoje. Olha para mim e diga assim: tem gente que vai reclamar até quando Jesus voltar. Porque está muito preocupado com o trabalho. Eu estou falando bobeira aqui, meu irmão? É a realidade da sociedade do tempo de hoje, é a realidade do ativismo, é a realidade dessa corrida desenfreada em busca do dinheiro. E eu olho para este texto e eu vejo Paulo aqui, meu irmão, e Paulo está numa sintonia totalmente diferente deste mundo. Paulo está sintonizado, como diz o jovem, está em outra vibe. Paulo está em outro feeling de vida. Paulo está dizendo aqui: irmãos, eu não penso eu mesmo que já tenho conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude, ou seja, eu prossigo para o alvo, ou seja, eu vou fazer alguma coisa
devoção, meu irmão. Devoção é o que Deus espera de nós. Tem em 2017 uma vida de devoção. Se entregue mais, ore mais, jejue mais, gaste mais tempo na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus nos chamou para isso. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele não criou você para você ficar igual um louco tentando conquistar e deixar a herança para o filho, não, meu irmão. Se você conseguir deixar alguma coisa, tá bom. Vai ajudar ele a começar a vida dele. Vai ajudar. Mas não foi para isso que Deus te colocou na terra. Ele te colocou aqui para devoção. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Terceiro princípio, dos irmãos, que eu quero falar com vocês. Primeira chave para você ter um ano feliz é a insatisfação consigo mesmo. Segundo, é uma vida de devoção. Terceira chave que eu quero falar é a direção. Você precisa ter direção. Você precisa prosseguir para um caminho, para um propósito, para um objetivo. A parte 3 do versículo, nós lemos a parte B, mas a parte final deste mesmo versículo continua dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim. Vamos dizer junto este versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Vamos fazer uma coreografia aqui, meu irmão? Quando eu falar esquecendo das coisas para trás, você vai fazer assim. Só cuidado para não bater no rosto do irmão. Faz assim. E quando eu falar e avançando, você faz assim. Amém, meu irmão? Vamos lá. 1, 2, 3. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ah, irmão, isso tem um peso muito grande. Sabe qual é o peso que essa palavra tem, meu irmão? Existem pessoas que estão perdidas porque estão controladas pelo seu passado. Existem pessoas que estão perdidas porque estão controladas e sendo dominadas pelo passado que ficou para trás. Mas o cristão precisa olhar para o futuro. Ou seja, quando eu olho para isso, eu vejo que o apóstolo Paulo tinha direção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui, seja sincero, pode levantar a mão, tem algum motivo para esquecer de alguma coisa que aconteceu esse ano? Levante a mão. Eu tenho. Vamos levantar mais alto? Talvez você não entendeu. Quem aqui viveu alguma coisa desse ano que não foi legal e você quer esquecer daquilo lá? Fala, fica para trás. Quem aqui? Aumentou agora. Só que o problema de muita gente é que ele vive como se parece dentro de um museu. Sempre ele está desenterrando aquilo que não deu certo. O saudosismo crônico é patologia, vira doença. Não que eu não tenha saudade talvez de alguma coisa que eu vivi no passado, no meu tempo de criança, de infância, de juventude. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se eu focar os meus olhos somente no passado, eu entro numa patologia chamada saudosismo crônico. Ou seja, parece que tudo que está diante de mim não presta. Parece que tudo que está diante de mim não tem jeito. Parece que tudo que está diante de mim está errado. Parece que só aquilo que eu vivi no passado está certo. Aí, meu irmão, você não prossegue diante de Jesus. Meu irmão, bora para o teu irmão e diga assim: Deus tem um caminho novo para você, meu irmão. Coisa nova, vinho novo, odres novo. É igual o casal quando começa a brigar, começa a discutir, e aí o marido vem e fala: mas você, no ano passado você fez isso, aquela conta, cartão de crédito que ia pagando um ano, você me fez sofrer. Aí a mulher: mas você quando me namorava, lembra aquela menina que chamava Belermina Senestrina? O que você está lembrando dessa menina? Então você deu um beijo nela, que eu sei, meu irmão. Aí começa a ir lá para o passado. Daqui um pouquinho, meu irmão, está quase chegando lá na infância. Diga para o seu irmão: o apóstolo Paulo está orientando. Esquece o que ficou, meu irmão. Entendendo? 2016 foi bom para a igreja? Foi uma benção.
Mas eu vou ficar falando para o conselho, irmãos, porque 2016, a hora que chega o ano que vem, eu faço a reunião do conselho e falo, irmãos, que ano passado foi abençoado, né, irmãos? Olha que bênção, Deus nos deu conquista. Irmãos, olha, vamos orar para que Deus repita tudo de novo que Ele fez. Meu irmão, fala, irmãos, vamos orar para Deus fazer tudo novo esse ano. Está entendendo? Porque senão eu vou ficar achando que nesse limite está bom, e Deus tem mais. Deus tem coisas novas. Deus tem uma direção nova. E eu olho para o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero esquecer do que ficou para trás. O apóstolo Paulo tinha motivo para esquecer. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você imagina se Paulo fosse lembrar dos cristãos que ele consentiu com a morte e que jogou lá no meio dos gladiadores, no meio dos leões, para poder ser devorado? Paulo ia fazer ministério, meu irmão? Paulo ia ficar cheio de depressão, falando, meu Deus, eu descobri que é o Senhor Jesus, mas eu matei um monte de crentes lá, os leões comeu tudo, e foi eu que consenti com a morte. Irmão, a Bíblia diz que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. A Bíblia diz que ele perseguiu os cristãos. Quando eu estive lá em Cesareia de Filipe, em Jerusalém, fomos levados a um local onde eram soltados leões para comer os cristãos que eram presos. Meu irmão, Paulo foi um dos que levou essas pessoas. E Paulo está falando, não importa o que ficou para trás, eu vou prosseguir para aquela que estão diante de mim. E tem gente, meu irmão, que ele está querendo desenterrar cadáver todo dia. Olha para o teu irmão e diga assim, não desenterre cadáver, meu irmão. Porque cadáver fede. E nem sempre o seu passado vai ter um odor que você gosta. É ou não é verdade, irmãos? Nem sempre o seu passado vai ter um odor que faz bem para o seu nariz. Porque muitas vezes o seu passado você vai falar, Deus, como eu tive coragem de fazer isso? Deus, por que eu fiz isso? Meu irmão, esquece, passa uma borracha, apaga. O apóstolo Paulo está dizendo, você precisa ter direção, você precisa avançar para aquelas que estão diante de você. Então avance, a igreja vai avançar, sua vida espiritual vai avançar, sua vida profissional vai avançar. Avance, irmão. Olha para o teu irmão e diga, avance, irmão. 2017 é ano de avançar. É ano da gente ficar no saudosismo crônico, nessa patologia. A palavra esquecer não significa um fracasso para se lembrar, mas significa que nós não somos controlados mais pelo nosso passado. Tem muita gente controlada pelo passado. A pessoa vive hoje aquilo que o passado traz à tona. Já conheceu gente assim? Que ele é controlado pelo passado, ele é controlado pela história do passado, e ele não consegue viver coisa nova, porque ele está preso no passado. Vinho novo, odres novos, é o que Jesus tem para você. A canção que nós cantamos aqui na Santa Ceia ainda diz, ao partir do pão seu olhar mostrou um amor maior que a dor. Doce graça, amarga dor, dura cruz, eterno amor. Ele deve ser adorado, exaltado, porque o amor de Jesus nos trouxe vida. Vinho novo, aliança. A canção diz, vinho novo, aliança. Quando o sangue me comprou, meu Jesus crucificado, vinho derramado para dar vida ao pecador. Olha para o teu irmão e diga, não deixe o passado te controlar, irmão. Jesus tem coisa nova para fazer. Você recebe essa palavra, meu irmão? Eu tenho aqui uma quarta chave, deixa eu olhar aqui o horário. Quarta chave, meus irmãos, para nós avançarmos, é a determinação. E isso está no versículo 14. Olha o versículo 14 deste texto. O versículo 14 diz, apresso-me em direção. Ele acaba o versículo 13 dizendo, avançando para aquelas que estão diante de mim. E ele já continua dizendo no versículo 14, apresse-me então na direção para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus.
Esse texto aqui está nos falando a respeito de prosseguir. Apresse-me para o alvo. Outras versões diz: prossigam para o alvo. Isso significa, meu irmão, que o apóstolo Paulo estava colocando todos os seus esforços, o que? Na vida cristã. E o alvo dele é o prêmio da vocação que fora chamada por Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, foque seu ministério um pouco mais. Foque sua vida espiritual um pouco mais. Foque um pouquinho mais você viver com determinação para fazer algo para Jesus. Foque um pouquinho mais nisso. 2 conselhos eu quero deixar. Os 2 extremos são perigosos. Eu não posso dizer que eu vou fazer tudo sozinho. É meu dever, eu vou fazer tudo, não. Como também você não pode dizer: Deus vai fazer tudo por mim, não. É necessário que haja um equilíbrio. Você vai fazer a sua parte, você vai fazer aquilo que Deus te alcançou para fazer. Deus vai fazer por sua vez a parte daquilo que é a parte espiritual dele fazer. E o reino vai avançar, meu irmão. Deus está te chamando para ter uma vida de determinação. 2017 não é para se entregar, não, meu irmão. Se você vê um monte de notícia ruim aí no governo e tal, e aquilo outro, e não sei, impeachment também agora de Temer, se acontecer, meu irmão, não importa para você. O que te importa é o reino. Eu estou determinado no plano da vocação para o prêmio que me é proposto. Meu alvo é Cristo. Olha para o teu irmão e diga assim: 2017 meu alvo vai ser Cristo. Meu alvo vai ser Cristo. 2017 eu não vou ficar determinado só nas minhas coisas pessoais, não. Eu vou trabalhar, vou cuidar da minha família. Se Deus me der condição para comprar, eu vou comprar. Para multiplicar, eu vou multiplicar. Mas uma coisa é certa: meu alvo vai ser Jesus. A minha tônica é Jesus. Porque eu sei que isso vai ficar aqui, mas o prêmio é só para quem chegar lá. É só para quem completar a carreira. E eu não vou querer ficar aqui quando Jesus voltar. Então eu vou focar Jesus. Determinação no alvo. Vou avançar, vou crescer. É difícil ver isso, meus irmãos. É difícil. Porque até mesmo muitos pastores estão incentivando as suas ovelhas a viver o contrário. Porque talvez até muitos pastores estão incentivando as suas ovelhas: não, você vai comprar, está com a fazenda, vai comprar duro. Não, vem para a campanha, que Deus vai te dar. Não, ó, está dando esse carro. Não, Deus vai te dar um BMW. E, meu irmão, tem muito pastor fazendo promessa errada aí, meu irmão, e o reino não é aqui. O reino é no céu. Então não fique bravo: pastor Marcos, eu vou na igreja que o pastor profetiza que eu vou comprar um carro novo. Pastor Marcos, você fica falando de cruz, fica falando de negar. Meu Deus do céu, eu quero esse. Meu irmão, não, meu irmão, eu estou aqui te guiando para o céu. Teu alvo é Jesus. Amém, meu irmão? Você vai comprar, você vai multiplicar, Deus vai te abençoar. Mas não esqueça, determinado, o prêmio da vocação que vem por Deus, o nosso Senhor, Pai e Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 14 está dizendo: a fim de ganhar o prêmio da vocação. O teu prêmio não vai ser na terra. Quando você chegar no céu, meu irmão, o que você vai dizer? Quando Deus for vir para te dar o seu prêmio, você vai dizer o que para Ele? Não, Senhor, se eu mereço esse meu prêmio, que eu deixei uma boa herança para meus filhos. Olha lá, deixei lá a terra, deixei uma casa nova. Olha, eu deixei 300 mil reais no banco. Outro vai dizer: eu deixei um carro zero para minha filha, Jesus. Olha, eu devo entrar no céu, porque eu fui um bom pai. Outro vai dizer: não, eu paguei a melhor universidade para o meu filho. Meu irmão, vai valer alguma coisa lá no céu isso? Vai valer? Não vai valer nada. Não, olha, mas olha, Deus, eu preciso entrar no céu, porque eu fui um dizimista fiel, porque olha, eu dava sempre para Deus. Mas aí você honrou na sua oferta, mas não teve vida com Jesus. Dinheiro não compra a salvação. Dinheiro, dízimo é mandamento para você viver em fidelidade, mas não compra a salvação. A salvação é só pela cruz. Agora, se você chegar lá e falar assim: não, Jesus, eu preciso entrar no céu, porque em 2016, lá no dia 18 de dezembro, o pastor Marcos pregou lá, ele falou que eu tinha que ser determinado para mim ganhar meu prêmio, e eu mudei minha vida. Olha, eu evangelizei, eu ganhei aquela pessoa lá, está vendo lá, Jesus? É meu filho na fé. É aquele outro, está vendo, Jesus? Eu evangelizei também. Olha, Jesus, eu estou ganhando almas. Aí Jesus fala assim: filho, você tem um prêmio aqui, venha para o descanso com seu pai. 2017, um ano que você quer ser feliz, seja determinado a viver coisas novas diante de Deus. Amém, meu irmão? O último conselho que eu encerro.
a disciplina. Versículo 15 e 16 do texto base. Versículo 15 e versículo 16 do texto base que nós lemos de Filipenses 3 diz assim: por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se a algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhe na medida da perfeição que você já atingiu. Deixa eu explicar esse texto para você, irmão, para mim encerrar. Primeira parte. O texto está falando aqui ao apóstolo Paulo que num determinado tempo que a gente está caminhando com Jesus, a gente vai adquirindo a maturidade cristã, maturidade espiritual. E se nós atingimos essa maturidade espiritual, logo nossa forma de pensar já mudou. Sim ou não, meu irmão? Você pensa do mesmo jeito antes de você vir para a igreja? Não. Deus mudou. Quem aqui Deus mudou o pensamento, a forma de pensar? Levante a mão, deixa eu ver. Deus muda a forma de pensar. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, se você tem alcançado a maturidade espiritual, você já está na igreja um tempo, está ouvindo a palavra e está alcançando a maturidade espiritual, então você deve pensar dessa maneira. Você deve focar nisso. Mas se alguém entre vós que não entendeu a palavra, não conseguiu entender ou pensa de forma diferente, então vamos orar para que Deus te esclareça. Eu sei, meu irmão, que eu estou ministrando essa palavra e talvez nem tudo que eu estou falando você está entendendo. Quem sabe alguma coisa que eu estou ministrando, você vai sair do culto pensando: mas puxa, o pastor falou aquilo, eu não entendi direito. A oração do apóstolo Paulo aqui para a igreja é a mesma. Olha, meu irmão, se você não entendeu alguma coisa do que eu estou falando a respeito de maturidade espiritual, então vamos rogar a Deus que Deus te esclareça, porque o que eu não consegui te explicar, Deus pode revelar para você. Amém, meu irmão? É o que ele está dizendo. Ele está dizendo a respeito disso. E agora ele continua dizendo: contudo, caminhemos à medida daquilo que já alcançamos, daquilo que já atingimos. Ou seja, meu irmão, o que é ruim diante de Deus é a gente saber que é errado e continuar fazendo. Olha como diz assim: o que é ruim é você já ter aprendido e fazer errado de novo. Isso deixa Deus triste. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: contudo, caminhemos à medida da perfeição que já atingimos. Ou seja, talvez o que Deus vai cobrar de mim não seja o que Ele vai cobrar de você, porque eu já nasci num lar cristão evangélico, cresci desde criancinha pequenininho cantando na frente com as crianças. Depois das crianças eu fui para o grupo de adolescentes, cantava com os adolescentes. Depois eu fui, com 12 anos, comecei a tocar violão e ministrar louvor na igreja. Eu estou com 37 anos, já com 13 anos de ministério pastoral, mais 4 anos dentro de um seminário, 17 anos. Então, ou seja, eu tenho responsabilidade de viver aquilo que eu adquiri no tempo. Porque se eu negligenciar isso, Deus vai falar assim: meu filho, você está a vida inteira na igreja, passou por todas as fases, por todas as etapas, e você está cometendo esses erros aí tão simples. Meu irmão, a medida que Deus vai cobrar de mim talvez seja diferente da sua, mas tem um detalhe: isso não ignora você também de viver com responsabilidade aquilo que Jesus já te ensinou. Talvez o que possa me levar para o inferno não te leve ainda hoje, porque você não entendeu tudo. Mas isso não significa que você não tem que colocar em prática tudo aquilo que Jesus já te ensinou. É por isso que ele está dizendo aqui: caminhemos à medida da perfeição que já atingimos. Podemos ser desclassificados por não cumprir essas regras. Devemos viver em disciplina na vida cristã. Essa é a chave para você ter um ano sucedido. Você imagina se eu, como pastor, 2017, começar a quebrar todos os princípios da vida ministerial. Aí vou aconselhar alguém, dou um conselho errado. Está entendendo? Chega um casal, fala: briguei com a mulher lá, tal, não sei o quê. Aí eu falo: rapaz, você brigou? Então, ó, larga, ó, arruma outra semana que vem. Ó. Aí Deus fala: ué, o que deu, pastor? Está entendendo? Aí vem outro negócio e fala assim: estou com um problema lá, uma crise financeira, pastor do céu, não tem como pagar aquela dívida. Aí eu falo assim: não, meu filho, fica tranquilo, Jesus vai voltar mesmo, não paga mesmo não, dá um nó mesmo, e vai para frente, daqui 5 anos caduca, o banco esquece, então não me volta. Meu irmão, aí você fala: ué, está entendendo? Nível de maturidade. Eu vou ter que dizer para vocês, meu irmão,
paga a dívida, trabalhe, lute, faça o que for preciso, deixa o pão dentro da sua casa, mas pague a sua conta. Porque é o nível de maturidade. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está aumentando hoje o seu nível de maturidade. E você deve aplicar com disciplina, porque 2017 será um ano de bênção se você fizer isso. Fecha os teus olhos neste momento. Nós vamos orar. Oh Espírito Santo. 5 chaves para um ano novo feliz. Primeiro, a insatisfação comigo mesmo. Minha vida cristã precisa melhorar. Segundo, a minha devoção a Jesus, a minha adoração. Eu preciso ser como Maria, escolher adorar Jesus. Terceira chave, ter direção, esquecendo o que para trás ficou e prosseguindo para as que estão diante de mim. Não deixar o passado me controlar. Quarta chave, determinação. Apresso-me, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação que me fora proposta. Quinta chave, viver em disciplina. Não falhar nas mesmas coisas que Jesus já me ensinou, mas caminhar à medida daquilo que Deus está me ensinando. E cada dia Deus vai me ensinar mais, para que eu possa andar em disciplina na sua presença. Se alguma coisa eu não entendi, oraremos a Deus para que Deus nos esclareça. Mas aquilo que eu entendi, eu preciso viver. Eu preciso cumprir. Vamos colocar